E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Oscar Correia, eu sou médico e estou aqui hoje para a gente abordar um tema, que surgiu lá no Instagram, numa caixinha de perguntas que eu deixei. Hoje a gente vai falar tudo sobre jejum intermitente, tá certo? Vamos destrinchar esse tema, saber se ajuda a emagrecer, quem é que pode se beneficiar do jejum intermitente, Se é modinha, se surgiu agora, de onde é que vem essa ideia? Mas antes da gente falar sobre isso, queria pedir gentilmente a vocês, por favor, se inscrevam no canal, curta, compartilha, Tudo isso me ajuda bastante a estar trazendo conteúdo para vocês, tá certo? Então, pessoal, sem mais delongas, tá certo? Primeiro, o que é jejum? O que o nosso corpo entende por jejum, A gente geralmente entende que jejum é ficar um período de tempo sem se alimentar, tá certo? Mas como é que isso impacta no nosso organismo? Bom, galera, para vocês entenderem, nosso corpo precisa de energia, tá certo? E o nosso corpo utiliza como energia primária o carboidrato que vem da dieta, do que a gente come, tá certo? Então, carboidrato se quebra em glicose e a gente armazena essa glicose, principalmente no fígado e nos músculos, na forma de glicogênio, certo? Então, a gente come, fez nossa refeição, começa a montar esses estoques de glicogênio e vai utilizando ao longo do dia como fonte de energia. O que acontece é que, quando a gente passa longos períodos de tempo sem se alimentar, ou seja, longos períodos de jejum, esse glicogênio vai se esgotando, vai se depletando e a gente passa a utilizar a gordura como energia, como fonte de energia. Então a intenção do jejum intermitente é justamente induzir períodos prolongados de jejum, para que a gente possa mobilizar essa gordura, esses depósitos de gordura, utilizando como energia, certo, pessoal? E jejum intermitente não é modinha, não surgiu agora, tá certo? Nossos antepassados já praticam isso há milhares de anos e a estratégia de montar uma dieta em cima do jejum intermitente é justamente mimetizar, simular a rotina dietética que nossos antepassados tinham, tá certo? Se você parar para pensar, galera, nossos antepassados não tinham geladeira, não tinha iFood, não tinha mercado 24 horas para pedir comida, comprar comida e comer na hora que quiser. Então eles não tinham essa acessibilidade ao alimento com tanta facilidade quanto se tem hoje, Geralmente, não precisa nem ir muito longe, tá certo? Pensa aí na rotina dos seus avós, dos bisavós, se vocês tiveram contato com eles. Geralmente eles acordavam muito cedo, faziam suas refeições ao longo do dia, A última refeição, o jantar, geralmente era ali por volta das 18 horas, dormiam cedo e aí acordavam cedo também. Só que vamos lá, se você comeu às 18 horas e vai tomar café da manhã, vai fazer a próxima refeição só às 6 da manhã, só aí já são 12 horas de jejum, que eles já faziam esse jejum sem nem saber que era um jejum intermitente, tá certo? Mas essa era a rotina da grande maioria da população naquela época e a gente enxergava que a prevalência de obesidade e de sobrepeso era muito menor. Então, essa é uma estratégia, é uma estratégia hoje que a gente adota visando simular esse perfil de dieta. A gente respeita mais o círculo circadiano de se alimentar ao longo do dia e à noite fica para a gente dormir, tá certo? Então vem a grande questão, isso ajuda a emagrecer, certo? Isso vai depender de várias variáveis, a depender principalmente do que como você utiliza a sua janela dietética, o que é que você está comendo no intervalo que você tem para comer, tá bom? Então assim, não é só simplesmente ficar sem comer e achar que vai emagrecer, ficar um longo período de jejum e quando voltar a comer, desandar e comer qualquer besteira, tá certo? O ideal é que você faça um acompanhamento nutricional para lhe orientar como seguir esse jejum, mas também orientar a janela dietética do que você vai comer quando quebrar esse jejum, tá certo? Falando em quebrar jejum, o que é que você pode utilizar durante o jejum, certo? Durante o intervalo de jejum, você pode beber água, café e chá sem açúcar, tá certo? Nada que tenha calorias, nada que tenha macronutrientes, tá bom? Então a gente não pode acrescentar açúcar ali no chá ou no café, mas ao longo do período de jejum você pode utilizar esses líquidos, tá certo? E quais os benefícios então do jejum intermitente, tá certo? Já que você falou que a questão de emagrecimento vai depender dessas outras variáveis. Claro, se você monta uma dieta hipocalórica para ser adotada nessa janela dietética, vai contribuir bastante para a sua perda de peso, tá certo? O jejum associado a uma dieta hipocalórica vai contribuir para isso, tá certo? Mas outros benefícios aí do jejum, Primeiro, o jejum,
foi uma estratégia principalmente desenvolvida para pacientes diabéticos ou pré-diabéticos ou com alto grau de resistência insulínica, né? Por quê? Se a gente fica sem se alimentar, a gente dá uma poupada no pâncreas, né? O nosso pâncreas descansa um pouquinho. Quando a gente alimenta, o nosso pâncreas vai lá e joga insulina, tá certo? Então, você passando períodos maiores de jejum, né? Você dá uma segurada no pâncreas, poupa esse trabalho excessivo do que você está comendo ali de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas, como tem gente que se alimenta, certo? Um segundo ponto é a questão da imunidade e da saúde intestinal, tá certo? Nosso intestino tem um papel fundamental na nossa imunidade. E você dando ali um repouso, né, para o intestino, você ficando esse período sem se alimentar, o intestino descansa um pouquinho, a gente consegue fazer com que as células da parede intestinal se regenerem, tá certo? E essas células são importantes para a questão de defesa do organismo, tá certo? O intestino a gente chama de segundo cérebro da gente, tá certo? Então ele colhe essas informações, né, do que a gente está se alimentando, tá bom? É um órgão fundamental para a digestão, né, para a absorção dos alimentos. Então a questão da gente poupar um pouco esse órgão, a gente ajuda na questão da regeneração da saúde da saúde intestinal, com melhora na imunidade também, tá certo? Um terceiro ponto, pode haver melhora do perfil lipídico, né, tá certo? Colesterol, HDL, LDL, tá bom? E a questão de peso, a gente pode também ter uma redução de peso se bem orientado, se o paciente for bem orientado de como fazer esse jejum, tá certo? E aí mais uma questão, como fazer o jejum, como é montado uma dieta de jejum intermitente, né? Existem vários protocolos, mais variados possíveis, né? Existe jejum de 24 horas, 24 horas sem se alimentar, né? Existe jejum de 48 horas, mas geralmente os protocolos iniciais iniciam com 12, 14 horas de jejum, né? E o protocolo mais adotado, né, pelos nutricionistas, geralmente é o protocolo 16/8, ou seja, você vai ter uma janela de jejum de 16 horas e uma janela de 8 horas para se alimentar. Então você vai encaixar suas dietas, suas refeições nessas 8 horas, tá certo? Então por isso que é bom você procurar um nutricionista para montar direitinho o que você vai comer nessa janela alimentar, tá certo? Para não encontrar o objetivo que você está prezando ali, tá certo? Um exemplo, certo? Se você acorda 6 horas da manhã, ok? Exemplo, primeira refeição vai vir às 10 horas da manhã, então você tem das 10 até as 18 horas, 8 horas para se alimentar, certo? Se você faz a primeira refeição às 8 da manhã, você ficaria das 8 às 16 para se alimentar. Esse é um exemplo de janela alimentar, tá certo? Claro, isso pode ser adaptado para cada paciente. Tem paciente que de manhã quase não tem fome, não faz questão de tomar café da manhã, tá certo? Já outros pacientes já não abrem mão disso, que precisa comer o café da manhã. Então a gente pode adaptar isso para algo que fique mais fácil do paciente tolerar, tá certo? Até porque, galera, nada tem resultado se você não tem constância, se você não leva adiante. Não adianta você fazer jejum por uma semana e achar que vai fazer milagre na sua vida, tá certo? Que vai resetar seus problemas, tá bom? Então o ideal é que, passado o período de adaptação, né, que realmente muitas pessoas têm dificuldade, podem ter alguma dificuldade para se adaptar ao jejum, tá certo? A gente veja quais são as dificuldades que o paciente está tendo com isso aí, né? Mas tente adaptar para alguma coisa que o paciente consiga manter, consiga levar adiante, tá certo? E aí sim ele vai começar a colher os benefícios desse jejum, tá certo? Para quem o jejum não é interessante, o jejum não é interessante para pacientes, por exemplo, que tenham compulsão alimentar ou que tem muita ansiedade. Por quê? É aquele perfil de paciente que tem na cabeça meio que um sistema de recompensa. Por exemplo, ficou 16 horas sem se alimentar, mas nas 8 horas que alimenta ele diz: agora eu preciso de uma recompensa por ter ficado sem se alimentar. E isso vai contra os princípios do jejum, certo? Se você faz jejum 16 horas e nas 8 horas que se alimenta você come mais do que você come no habitual, você meio que quer isso como uma recompensa, a estratégia do jejum está indo contra aí. Você está indo contra a estratégia que o jejum está propondo, principalmente se você quer emagrecer, tá certo? Então, reforçando aqui, né?
Se você tem interesse, você acha que pode se beneficiar desses benefícios, pode colher desses benefícios que eu citei aqui com relação ao jejum, procura um nutricionista, procura um nutrólogo, seu acompanhamento para que você possa, né, colher desses benefícios de forma correta, tá certo? Lembrando, pacientes que visam pessoas, né, pacientes não, indivíduos que visam hipertrofia e ganho de massa muscular, talvez o jejum intermitente não seja uma estratégia tão interessante para você, né? Atletas de alta performance não vão se beneficiar tanto da estratégia de jejum intermitente, então é sempre individualizado, tá certo? Cuidado com o que vocês veem na internet, achando que tudo vai dar certo, achando que tudo é simples. Quando a gente acha que a coisa é muito simples, talvez a gente precise estudar mais ou procurar alguém que tenha conhecimento sobre o tema, tá certo, pessoal? Era isso que eu queria deixar de informação para vocês. Mais uma vez, reforço, por favor, se inscrevam no canal, curtam e comentem os conteúdos, isso me ajuda bastante, tá certo, pessoal? Abraço!